Meu Deus, não fazem isso. A UNITA considerou esta semana que o tema da divisão político-administrativa de Luanda, que abarca a criação de uma nova província, constitui apenas uma manobra dilatória para distrair os angolanos da crise interna que o MPLA atravessa. E em comunicado de imprensa, o MPLA refere que tomou conhecimento da recente declaração feita pelo grupo parlamentar da UNITA em reação à decisão da 10ª sessão extraordinária do Secretariado do Biro Político do Comitê Central do MPLA, que deliberou sobre a necessidade da realização de um congresso extraordinário e sobre a alteração da organização territorial de Luanda. O grupo parlamentar do MPLA esclarece que o projeto de alteração da organização político-administrativa da província de Luanda não anula o processo das autarquias. Doutora Balixionga, vou começar por si. Boa noite. E vamos olhar, porque passamos dois ângulos do mesmo assunto. Primeiro, a conferência de imprensa do grupo parlamentar da UNITA e depois um comunicado do grupo parlamentar do MPLA em resposta àquilo que foi dito na conferência de imprensa pelo grupo parlamentar da UNITA, na voz de Liberty Chiaka, o líder deste grupo parlamentar. Dr. Balixionga dizia, começo por si para olharmos para esta matéria, primeiro para o ângulo apresentado pela UNITA. A UNITA fala em manobra dilatória para distrair os angolanos e diz que neste momento há uma crise interna no MPLA e que este sim deveria ser um assunto trazido à tona, o que não acontece. Que notas nos pode dar sobre estas primeiras informações divulgadas na conferência de imprensa do grupo parlamentar da UNITA? Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, os telespectadores e os internautas. Leda, eu disse quando falámos desse tópico no domingo passado que o MPLA é tão grande e tão importante na vida dos angolanos que os seus atos, aquilo que projeta, inclusive aquilo que planifica, afeta, diz respeito aos angolanos e os angolanos se envolvem. E isso foi visto, continua a ser visto. Aliás, a minha percepção é que, na verdade, estamos, apesar de existirem opiniões muito diferentes, nós estamos num momento em que podemos tirar aqui lições e elementos muito fundamentais para o desenvolvimento do país amanhã. Agora, a mim surpreende de facto que a UNITA tenha tido muito mais interesse do que devia. Primeiro porque a UNITA não é o MPLA e os assuntos internos do MPLA não deviam interessar a UNITA. Mas eu também compreendo, aliás, fui dizendo, Leda, isso é uma reação normal, daí que o grupo parlamentar do MPLA também diz que, apesar de estranho, compreende que é prática. Porque eu disse depois das eleições que para a UNITA era bom que existissem eleições já. E existem mais eleições até ganhar. Qual é o problema? A UNITA fala sempre das autarquias, porque as autarquias é por via das eleições. E a UNITA quer eleições, frequentemente, só que no Estado de Direito não é assim que acontece, primeiro ponto. Segundo, Led, uma coisa são opiniões, outra coisa é mentir publicamente. Quem mentiu? E eu estou a dizer isso, publicamente, para que Liberty Chiaka possa desmentir e nessa altura eu vou retratar-me publicamente. O que é que foi dito que era mentira? Quando diz que a UNITA foi contactada por organizações da sociedade civil e por cidadãos para tratar dessa questão. Olha, a menos que se tratem de elementos ligados à UNITA. Por quê? Porque o país está organizado de tal forma que os cidadãos, se tiverem interesse de reclamar de alguma realidade, vão fazê-lo. Primeiro ponto. Segundo, nós estamos a falar de um pronunciamento de um partido, nós estamos a falar de um... E, portanto, ainda nem se tornou assunto de Estado no sentido de que nem chegou à Assembleia Nacional. Mas isso significa que as pessoas não devem preocupar-se, por assim dizer? Quando se fala da possível divisão político-administrativa de Luanda, esta questão em particular, Dr. Bali, deve ou não merecer a preocupação das outras forças políticas, quanto mais não seja da segunda maior força política do país? Deve sim merecer. Agora,
deve fazê-lo em espaço próprio, porque a UNITA não é um grupo da rua e não pode ter comportamento de um grupo da rua. O grupo parlamentar da UNITA é uma entidade dentro do Parlamento. E o próprio grupo parlamentar do MPLA também já... Aliás, o comunicado foi no sentido de que recomendaria ao grupo parlamentar do MPLA a fazer essa iniciativa. Qual é a dificuldade de esperar e discutir? Mas eu já percebo qual é a dificuldade. A dificuldade é muito simples. Vem no comunicado de imprensa da UNITA dizer assim: não interessa aos angolanos e os angolanos não devem se preocupar com isso. Sabe o que é que isso significa dizer? Significa dizer que os angolanos não vão prestar atenção a essa situação. A UNITA não quer que os angolanos prestem atenção a esse assunto, mas tem sido assim a prática da UNITA. Nos assuntos importantes do país, a UNITA diz para não prestar atenção. Depois mistura alhos e bugalhos, que eu já disse. Aliás, eu estou surpreso, por exemplo, que alguns aspectos tenham sido ditos pelo meu colega do painel já aqui no domingo passado. Por exemplo, essa questão de ser uma manobra dilatória e uma diversão. Leda, quer dizer, lidar com a administração do país é manobra dilatória e diversão. Agora, nós podemos não concordar. E o que é que nós temos de fazer? É, no âmbito da apresentação, debitar a nossa fundamentação. Aliás, deixa-me só terminar esse aspecto para dizer mais uma coisa. Já alguém mentiu publicamente que a Constituição não permite a criação de novas províncias porque são 18. E quem disse isso é um jurista. Eu aceito que alguém que não entenda de leis diga, mas um jurista não pode dizer isso. Organizam-se em províncias e podem ser números. Aliás, está lá no artigo 5º da Constituição da República de Angola. Muito bem, doutor Bali. Eu volto assim ainda sobre esta matéria. Quero ouvir também o doutor Albino Paquice. Antes de analisarmos propriamente o que foi dito por Liberty Chiaka em nome do grupo parlamentar da UNITA nesta conferência de imprensa sobre a proposta da divisão político-administrativa da província de Luanda, há pouco dizia o doutor Bali que está surpreso pelo facto do doutor Albino Paquice, domingo passado, já ter dito algumas coisas que constam deste comunicado da UNITA. Antes de responder à questão propriamente do que foi dito comunicado, gostaria de responder-lhe em relação a isso? Sim, gostaria, Leda, porque... Boa noite a si, boa noite ao Bali, boa noite aos telespectadores. Porque a UNITA é daqueles partidos que ouve aquilo que nós dizemos aqui no painel da TV Zimbo. A UNITA ouve, estuda e também, quando interessa, põe no documento. É tão simples quanto isso. Só para ficar claro que o doutor Paquice tenha tido acesso a este comunicado antes ou tenha feito parte da sua elaboração? Naturalmente que não. Naturalmente que não. Relativamente ao assunto, se já posso ir ao assunto que pergunta. Pode, sim, senhora. Vamos olhar ao que está falando. O Congresso Extraordinário está previsto no artigo 73 dos Estatutos do MPLA. Congresso Extraordinário. Qualquer órgão ou organismo, os organismos estão definidos no artigo 68 dos Estatutos do MPLA, que eu tenho aqui. E, portanto, o Congresso Extraordinário pode sim ser convocado por dois organismos. Que pode ser o órgão que pode ser o Congresso, o Comitê Central, o Presidente do MPLA, Vice-Presidente e Secretário-Geral do MPLA. Os organismos podem ser o Birô Político do Comitê Central, a Comissão de Disciplina e Auditoria do Comitê Central, Secretariado do Birô Político do Comitê Central, Grupo Parlamentar. Podem convocar Congresso. Sim, o MPLA entendeu que devia se convocar esse Congresso. Entretanto, nós não devemos nos esquecer, Leda, que tanto na UNITA como no MPLA existem pessoas interessadas a passar informações de um lado e do outro. No MPLA existem informações... No MPLA, doutor Bali, deixa-me acabar de falar. Dentro do MPLA existem pessoas interessadas em passar informações à UNITA e dentro da UNITA existem pessoas interessadas em passar informações ao MPLA. Quando o Liberty Chiaka vem dizer naquele comunicado, ele antes disso, quem leu o comunicado, pegou nos pontos que o Liberty Chiaka anunciou. São 5 pontos e eu fui buscar. O primeiro ponto que a UNITA questiona nesse comunicado é: qual é a agenda do Executivo? 2. Quais são as prioridades do país e quais são as prioridades do Executivo? 10. Quais são as principais preocupações das pessoas, das famílias e das empresas? 4. Qual é o foco do senhor Presidente? Qual é o ponto focal do senhor Presidente? 5. Última. O que é que o país quer e o que é que espera dos governantes? Tão simples quanto isso. É nessa cena. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,